Fala pessoas, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, como vocês podem ver aí no título do vídeo, eu vou falar sobre como foi e por que eu entrei para o curso de Física. Vocês devem estar se perguntando qual é a utilidade desse vídeo e por que eu estou fazendo ele, mas eu acho que é um vídeo interessante, principalmente agora no início do ano e como o primeiro vídeo aqui do canal. Estamos chegando na época do SISU e eu sei que muitas pessoas ficam nesse processo de indecisão e sem saber muito bem o que fazer. Então eu acho que um estudante de um curso, de uma das milhões de opções que vocês vão ter no SISU, é interessante até para vocês terem uma perspectiva diferente. Inicialmente, a minha perspectiva no ensino médio, eu me formei em 2019. Eu não me dediquei ao Enem em 2019, porque o objetivo era me formar no ensino médio. Até porque a minha escola tinha uma fama de ser muito complexa, principalmente no último ano. Eu tinha muito medo de que isso me prejudicasse de alguma forma. A geração anterior à minha, que veio bem antes, acabou tendo um índice de reprovação muito alto, pela dificuldade mesmo. Fiquei com muito medo disso. Eu disse, meu Deus, então eu posso ser uma dessas pessoas. Não era nenhuma coisa que eu sonhava em ser, reprovar. Então eu me dediquei bastante à escola e eu me formei tranquilamente. Eu não me dediquei ao Enem. Tanto que eu não fiz a prova, eu fiz a prova bem. Na verdade, eu nem li a prova, eu só fui cumprir o horário da prova. E naquela época eu era muito inexperiente sobre Enem, eu não conhecia nada de Enem. Me arrependo dessa decisão de ter abandonado o Enem, mas enfim, não fiz. Nem pra valer, nem li, nem pra teste, eu não fiz nada. Eu só fui, marquei, chutei tudo. No segundo ano, foi o ano de 2020. Eu já estava formado e o foco era o Enem. Então eu já estudava desde dezembro do outro ano. De dezembro para janeiro. Então eu já estudava desde ali com o Descomplica, que é aquele curso que todo mundo conhece. E junto a isso, comecei a fazer um cursinho presencial, que era o Sagrado, que era o cursinho que minha família podia pagar. Que não é um curso famoso, mas é um curso antigo daqui de Salvador. Ele não é esses cursos super incríveis, tipo, sei lá, poliedros da vida, mas ele é muito legal e aí eu fiz ele como complemento, juntando um virtual e um físico. Na época eu queria fazer jornalismo, estava muito focado, estudando todos os dias. No meu ensino médio eu tinha esse foco no jornalismo. Só que conforme o ano foi passando, algumas semanas depois, ali no meio de março, iniciou-se a pandemia de 2020. E aí o meu cursinho presencial ele parou de existir. O meu cursinho à distância, os professores começaram a dar aula de casa. No início ele estava meio confuso, né? As pessoas estavam tentando meio que criar formas de fazer com que a vida continuasse. E o meu cursinho, ele depois começou a ficar à distância. Eu segui porque a gente achava que ia terminar em abril. E passou abril e ele não terminou. E aí a gente achava que terminava em maio. E passou maio e ele não terminou. E essa pandemia foi indo. E foi junho, e foi julho, e quando vi o Enem foi adiado. Foi os momentos de surto e foi quando eu parei de estudar. E eu, real, surtei. 2020 foi um ano muito louco, porque eu sentia que eu estava atrasado. Eu sentia que eu tinha feito muita merda, porque eu não tinha entrado logo na faculdade. Eu sentia que a minha vida tinha acabado. Eu tinha recém feito 18 anos, então eu tava surtando. Eu achava que eu estava já atrasado, que todo mundo não já tinha passado muito mais à frente de mim, e blá 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 blá. Coisas loucas de um menino de 18 anos, que hoje eu fico olhando assim, eu fico, meu filho, coitadinho, mal sabe do que está falando. Mas enfim. Mudando de local porque é sempre bom e deixa o vídeo mais versátil. Depois de 2020, o Enem foi adiado, então entrei naquelas crises e acabei não estudando mais pro Enem. Surtei, estudava de vez em quando, parava, enfim. E aí o Enem acabou sendo no janeiro de 2021. E foi quando eu executei o Enem e, enfim, recebi as minhas notas no meio do ano, mais ou menos, ali pra... Eu não lembro qual ano foi o mês. Mas foi um ano bem estranho, assim, porque no mesmo momento que eu recebi o Enem, 6 meses depois ia ter outro Enem, que era o de 2021. Porque eu não sei quem vivenciou esses Enem sabe a loucura que foi. E aí eu recebi as minhas notas e eu apliquei para economia na UFBA. Foi quando eu passei. E por que não jornalismo?
eu apliquei as minhas notas, foi o meu melhor Enem. Só que tinha um problema. Durante toda a pandemia, e até antes da pandemia começar, eu já estava questionando o jornalismo. Porque as perspectivas, pelo menos, do jornalismo não eram muito boas e não eram muito bem apresentadas pelas pessoas na internet. Então eu estava criando um pessimismo muito grande sobre a área. E eu fiquei com muito medo. E quando você não tem dinheiro, você sabe que você vai depender de você, você começa a pirar um pouco, porque você começa a pensar, poxa, eu vou precisar ganhar dinheiro. E será que esse sonho que eu estou tendo, ele tá realista com essa realidade? E ele não estava condizendo com esta realidade. Então eu comecei a perceber que não fazia tanto sentido assim. Sim, hoje eu acho que é um pensamento extremamente pessimista, acho que tem outras formas de solucionar esse problema, mas eu acabei abdicando disso e acabei optando pela Universidade Federal da Bahia. Antes disso, eu tinha sido aprovado na Universidade Federal do Rio de Janeiro para uma área que eu pensei e comecei a gostar durante a pandemia, que foi a biologia. Só que eu não tinha dinheiro novamente para ir cursar biologia no Rio de Janeiro, então eu acabei não optando, eu preferi ficar aqui, afinal é minha cidade, eu teria muito menos custos e querendo ou não eu ia morar com os meus pais. Preferi ficar aqui e ir para a Universidade Federal da Bahia fazer economia. Por que economia? Porque era um curso generalista. Era um curso que depois eu poderia fazer qualquer coisa. Então eu estava perdido, eu não sabia depois do jornalismo mais o que eu ia fazer. Então eu preferi ser um pouco mais genérico. E aí eu resolvi ir para economia. Um curso bonito, porque as pessoas... E sim, gente, essa foi a minha escolha escrota. Era bonito, era bem visto, falar que você faz economia chama tanta atenção. Então eu disse, tá dentro, né? Vai e economia, eu devo ter empregos ótimos e blá blá blá. E aí foi isso. E aí, teoricamente, eu fui aluno de economia por 2021.2, né? Só que eu quase não cursei o curso porque eu não gostava e, enfim, eu só passei para ter um curso. Só que aí eu fiz o Enem novamente, o de 2022. Não, o de 2021.2, que na verdade era um de 2021, correto. Só que o de 2000, é porque o de 2020 foi em 2021, em janeiro. O de 2021 foi ali no finalzinho. Foi uma confusão, gente. Enfim, teve 2 Enem no ano. E aí eu fiz o segundo. E novamente, só que quando eu fui fazer esse segundo, eu havia tido uma conversa com alguns amigos meus sobre ensino de exatas. Até porque nessa época eu já estava começando a estudar muito exatas sozinho por conta do Enem, né? E aí eu acabei tendo muito contato com a matemática. E aí eu comecei a perceber que, tipo, existem formas mais interessantes de ensiná-la. E de que esse meu ranço que eu tinha pelas exatas não era uma coisa tão real assim. E que eu estava muito enganado. E que tinha muitas coisas interessantes ali por trás. O problema é que ela não foi apresentada de uma forma tão satisfatória assim para mim. Eu comecei a pensar em formas diferentes que eu apresentaria para alunos como eu, que não nasceram das exatas, para que eles entendessem. E foi muito interessante que eu tive essa conversa com alguns amigos meus e depois isso ficou inculcado na minha mente. Portanto, em 2021, eu resolvi fazer o Enem de novo, mesmo eu já estando na UFBA. Eu tenho uma nota, só porque vai que eu pensasse em sair de economia. E eu fiz. E tanto que eu não tinha super me preparado para esse Enem, mas eu fui fazer. Porque eu tinha uma nota e qualquer coisa, se eu quisesse mudar de curso, eu poderia aplicar, porque eu tenho aquela nota, então é perfeito. E aí eu tinha tipo um dinheiro guardadinho. Foi o que eu fiz com a nota. E aí eu fui, fiz normalmente, fui fazer o Enem, pá. E aí, durante o processo de preparação ali, em poucas semanas, eu acabei vendo algumas aulas do Humberto Yamarino, muitas pessoas conhecem ele.
E eu via como ele ensinava matemática, eu dizia, nossa, eu ensinaria de tal forma. Eu queria fazer essa aula, se eu tivesse dando, eu estaria dando dessa forma. E aí eu via algumas aulas do pessoal de física, de química, e eu ficava, eu faria assim, não sei o quê, enquanto eu estava assistindo para fazer o meu Enem muito rápido. E aí, enfim, bem aquelas aulas de revisão, e aí eu tava nessa perspectiva. Mas enfim, aí eu fui fazer, ganhei minha nota e segui o baile. Eu percebi que isso era só uma ideia louca e eu disse, não, vou ficar aqui na minha zona de conforto. Eu já tô em economia, vou seguir. E é isso aí. E aí eu ia seguir. Até que chegou janeiro de 2022, o SISU abriu, e aí eu pensei, poxa, mas e se eu fosse para algum curso voltado ao que tá me enchendo a minha cabecinha, sabe? Esse negócio de ensinar tá enchendo aqui minha cabecinha. Eu tô com esse negócio aqui na cabeça. E nessa parte do vídeo eu acho que vale um contexto. De 2021 para 2022, o ano de 2021 inteiro, eu fiz um curso técnico de redes no Senai. E foi um momento onde eu tive muitas matérias voltadas à eletrônica, tinha matérias com matemática. Então, eu percebia que eu tinha muita facilidade com essas matérias. E até o momento, no ensino médio, eu achava que eu era uma pessoa horrenda em matemática, até porque eu nunca fui um bom aluno em matemática, eu sempre fui um aluno mediano, em física também. Então eu nunca achei que eu tivesse talento para essas áreas. Só que no curso técnico eu percebia que eram as matérias que eu mais gostava. Eu gostava muito das matérias de elétrica, eletrônica. Isso era interessante porque tinha muita física, tinha matemática, as matérias de lógica, era muito legal. E eu gostava dessa parte. Então eu fiquei muito interessado por ela. Outro contexto também é que lá em 2019, quando eu ainda estava no ensino médio, eu mesmo com o meu Enem jogado, eu tive uma nota muito baixa, né? Porque eu fiz um Enem bem jogado. Mas eu tinha pensado na física. Porque eu tinha alguns contatos com algumas áreas de pesquisa que a física beija um pouco, que ela está dentro, como a cosmologia, a astronomia. E aí eu tinha pensado, só que eu achava que não fazia sentido, até porque, novamente, eu não era bom em exatas. Foi um sonho, assim, bem passageiro que passou por mim, mas eu disse, não, eu, em física, só um contextinho aqui pra vocês, porque ele é importante pra entender. Sendo assim, em 2022.1, eu me inscrevi no SISU e eu disse, eu tenho uma nota desse Enem, eu já tenho economia mesmo, me inscrevi normal para a faculdade, normal, matrícula nova de um novo semestre. Só que eu disse, poxa, eu já tô aqui na UFBA, eu vou tentar e ver se eu passo. Se eu passar, é porque o destino tá dizendo que eu quero e que eu tenho que ir. Se eu não passar, é porque é pra eu ficar aqui em economia mesmo. E aí eu joguei. Só que aí eu fiquei na dúvida entre matemática e física. Só que o que eu pensei? Física é parente da matemática. Só que tem umas coisinhas a mais. Ou seja, com a física, eu vou ter uma abertura muito maior para dar aulas. Eu vou poder dar aula de física e de matemática. E com a matemática, não necessariamente eu possa dar aula de física. Então eu pensei, eu prefiro algo que me dê uma oportunidade muito grande e ampla de emprego. Porque esse era também o meu medo. E eu fiz isso. Acabei botando física como primeira opção e como segunda opção matemática. E eu acabei passando nas duas. Só que aí, obviamente, o SISU prioriza a primeira opção e aí eu passei em física. E aí eu fui. Eu estava extremamente inseguro nos primeiros momentos do curso de física, até porque eu não me sentia pertencente àquele local. Eu sentia que eu ia encontrar pessoas superdotadas e geniais dentro do curso de física, pessoas que sempre foram apaixonados por matemática e física. Depois que você entra, você vê que não é tão assim, tá? E não são pessoas superdotadas e não são pessoas tão impressionantes assim, são pessoas normais. No início eu tinha muito essa perspectiva, mas aos poucos eu fui me fazendo pertencer neste lugar. Aqui estou, 2 anos depois, no curso de física. Em alguns momentos durante o curso eu tive pensamentos de desistência, principalmente por não me pertencer, não me sentir pertencente àquele local. E de vez em quando ainda sinto isso, mas hoje em dia está muito menor a frequência disso, porque eu comecei a me entender
E estou começando a cada dia a me entender muito mais como um cientista ali dentro, como um professor, como um físico, como um ser, como um estudante, como um tudo. Eu estou entendendo muito mais de quem sou eu e as diferentes formas que eu posso representar esse meu conhecimento. Estar dentro da universidade, eu percebi que o quão plural a física pode ser. Coisa que me ajudou muito a ter essa perspectiva foi o Encontro Norte-Nordeste de Física este ano. Porque ainda este ano eu tinha me inscrito para transferência em matemática, eu passei inclusive. Eu realmente estava decidido a não ficar em física porque eu não me via na física. Só que depois do Encontro Norte e Nordeste eu percebi que a física é muito grande, sabe? Tipo, muito ampla e que a gente não sabe nada. E que, tipo, esse negócio de pertencimento nem faz sentido, gente. Tem tanta gente diferente fazendo física. Gente que você diria, sério que pesquisa essa área? E entende? Então, é tão amplo, tão grande, tão diferente. A gente não tem noção de o quão grande a física é. Isso que foi o que eu acabei percebendo. Foi aí que eu, depois de 4 semestres, foi quando eu percebi que, de fato, eu estava no lugar certo. Eu gostava muito disso. E eu quero entender sobre isso. Eu quero avançar sobre isso. Eu quero ter um entendimento grandioso sobre isso, sabe? Eu vi muitas pessoas lá no mestrado, no doutorado, com entendimentos tão grandiosos sobre coisas e eu queria entender também. Então, a física atiça essa sagacidade, atiça essa vontade de conhecer que eu tenho. E hoje eu me sinto muito feliz com o meu curso e foi uma ótima decisão, mas foi conturbada, foi louca, não foi fácil, não foi uma coisa facilmente pensada. Obviamente eu sintetizei tudo aqui. Foram 2 anos de pandemia loucos, então pensem que houve muita crise existencial, muita ansiedade durante todo esse processo, muitas opções de curso, porque eu não só passei por essas que eu falei, existiram muitas outras que eu pensei em fazer. Minha mente estava louca. Pense em um adolescente de 18 anos numa pandemia, sem saber quando ela vai acabar e tendo que decidir o que fazer do seu futuro. Então, é um momento que acontece vários colapsos, sua mente muda muito e você não sabe o que vai acontecer. Então, foi bem complicado, mas eu consegui sobreviver. Então, você aí, jovem, que está fazendo Enem, que está sentindo essa ansiedade, que acha que nada vai dar certo, calma. Juro, eu estou falando isso porque eu também já senti isso. Calma, que a vida é muito louca. Às vezes a gente planeja 30 milhões de coisas, mas elas não vão acontecer da forma que a gente planejou. Então, calma. Calma, vai dar tudo certo. Talvez você erre, talvez você acerte. Isso vai ter que acontecer, assim é viver. Vai com calma, Sisu está chegando aí, escolhe um curso. Se você não conseguiu uma nota para o seu curso, tá tudo bem, tenta outro ano. Mas vai na fé que você vai conseguir, tá? E fica tranquilo, você é jovem. A gente sempre acha, a gente nunca percebe o quão jovem a gente é. E a gente sempre fica se cobrando, estamos atrasados, não vamos conseguir. Eu sei, eu fazia isso muito. E para com isso, você é muito jovem, se acalma, vai dar tudo certo. Tudo vai dar certo no final. E é uma coisa que eu vi no Instagram uma vez, eu não sei de quem é essa frase, mas é uma frase que eu acho que faz muito sentido para esse momento, que é: o que é seu vai ser seu no momento certo. Só você que não sabe ainda. Então eu acho que é sobre isso, entendeu? Eu acho que essa frase resume exatamente esse sentimento de vestibulando. Esse foi o primeiro vídeo do ano. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like, se inscreve, clica no sininho sempre para receber notificações, compartilha esse vídeo com quem tá precisando ouvir. É isso. Sinto muito para quem esperou uma história muito grandiosa de amor à física desde os 5 anos e que eu, sei lá, era uma criança prodígio. Não, não sou nada disso. Eu sou apenas um curioso dentro da física, mas que a cada dia está percebendo que só subestimava seus talentos sobre as coisas e que eu tenho capacidade para fazer muitas coisas que eu não pensava que eu tinha. Então, cuidado quando você acha que você não pode fazer algo, porque às vezes você se surpreende até a si próprio. Então é bem interessante. Então, enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Um beijo e tchau.